CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran e Leroy Merlin. A casa da sua casa. CBN Campo Grande Economia. 10h16, como nós anunciamos, vamos falar de economia. Vamos falar agora da taxa Selic. Muita gente ouve falar em Selic. O que é a Selic? Ela foi criada lá no ano de 1979 pela Andima, que é a Associação Nacional das Instituições do Mercado Aberto, e pelo Banco Central também. Qual foi o objetivo de criarem a Selic? O intuito era tornar a negociação de títulos públicos mais segura e também muito mais transparente. Essa taxa ela é considerada também a taxa básica de juros. Ela influencia os juros de toda a economia brasileira, já que ela é usada em operações do governo federal e das instituições bancárias também. Olha só, a cada 45 dias o Conselho de Política Monetária, que é o Copom, ele define a taxa do Sistema Especial de Liquidação Custódia. Isso significa Selic, que é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia. A gente está falando de algo que mexe diretamente com o seu dia a dia e, mais do que isso também, tá? Implica em impactos no seu bolso. Para falar mais sobre a taxa Selic, a gente convidou o Marco Mazzaro, ele é diretor financeiro da Uniprime, para nos ajudar a compreender melhor a Selic e também os impactos da Selic na nossa vida. Bom dia, Marco. Bom dia, senhores ouvintes. Bom dia, Otávio. Prazer estar aqui novamente, falando sobre um assunto que impacta muitas pessoas, né? Tanto no mercado de trabalho quanto as empresas, né? Então a gente tem uma satisfação de estar aqui, um orgulho de estar representando aqui a Uniprime Cooperativa de Crédito. Marco, a cada período de 45 dias o banco se reúne, os conselheiros decidem se vão aumentar, se vão diminuir. Pela primeira vez em 1 ano e 4 meses, o Banco Central ele diminuiu os juros básicos da economia. Por unanimidade, o Comitê de Política Econômica, de Política Monetária, reduziu a taxa para 6% ao ano, com um corte de 0,5%. A decisão surpreendeu, inclusive, porque muitos analistas consideravam que fosse baixar só 0,25%. Com essa decisão, foi tomada agora no último dia do mês de julho, a Selic está no menor nível desde o início da série histórica do Banco Central, que foi lá em 1986. Olha só, de outubro de 2012 a abril de 2013, a taxa foi mantida em 7,25% ao ano e passou a ser reajustada gradualmente. Ela chegou a 14,25% em julho de 2015, naquele período pré-crise, inclusive. Em outubro de 2016, o Copom voltou a reduzir os juros e ficou em 6,5% até março de 2018. Olha, a taxa, ela tinha sido, essa alteração, Marco Mazzaro, ela mexe com a vida das pessoas. E a gente quer saber quais os sintomas nós sentimos, por exemplo, a cada queda ou a cada subida da taxa Selic. Em que isso impacta a nossa vida, Marco? Bom, vou fazer uma analogia aqui, claro. Uma alegoria, né? Imagina que é uma onda que está se formando, né? Então, a redução da taxa de juros agora, ela vai ter o seu ápice, né? O resultado na economia real lá na frente. Então, ela vai disseminar em toda a economia, né? Esse impacto da redução da taxa de juros, que lá na frente vai reduzir as taxas de crédito, né, para o consumidor final. Estamos falando de crédito, né, mas tem outros impactos também que são nos investimentos, né? Como você falou aí, muito bem explicado, a taxa de juros ela referencia os títulos da dívida pública. Então, todos os bancos, instituições financeiras, pessoas que têm dinheiro, né, são superavitárias, elas procuram investimentos do seu dinheiro, para não deixar parado, seja numa atividade econômica ou seja como um financiamento, por exemplo, de um título da dívida pública. Com a redução da taxa, os investidores começam a buscar outras alternativas e aí jogam para o mercado financeiro mais dinheiro. Então a gente vai ter aí um movimento duplo, né, que é para o crédito, uma redução da taxa na concessão do crédito, e, por outro lado, um excesso de dinheiro dos investidores que deve jogar isso para as bolsas de valores, né? Então, a gente vai ter ou até mesmo em compra de ativos, imóveis,
gado, né? A agricultura absorve bastante dinheiro. Então a gente tem um movimento duplo aí que se inicia. Mas, como eu falei, é o início, né? É uma onda, ela vai se reverberar e isso aí lá na frente vai ter um impacto positivo na economia. Para vocês, para as cooperativas de crédito, essa decisão, ela também faz com que vocês tenham mais dinheiro para oferecer, para apoiar os projetos dos cooperados? Agora passa a ser imprescindível, né? A cooperativa está do lado dos seus cooperados e oferecendo, né, produtos e serviços mais baratos ainda, né? Para justamente, né, corroborar com essa queda da taxa. Então, as cooperativas têm uma oportunidade única aí, que eu diria, né, de sair na frente dos bancos e baixarem suas taxas de crédito, oferecerem novos produtos e serviços. Justamente por serem menos burocráticas, vamos dizer, e são mais ágeis. Exatamente. E também serem também de comunidades, né? Então, a cooperativa, ela age dentro da sua comunidade, ela não é uma estrutura centralizada que fica na Avenida Paulista, ela está aqui dentro das cidades, né? Dentro do campo, né? Oferecendo crédito, oferecendo investimento para os seus associados. Então, a cooperativa agora, ela tem uma oportunidade, as cooperativas de modo geral, mas principalmente a nossa, ela tem uma oportunidade única e histórica, né? Essa redução da taxa de juros, a gente tendo excesso de liquidez, ou seja, muito dinheiro em caixa, esse dinheiro precisa ser colocado na economia para fazer girar, né, a engrenagem da economia. O dinheiro nada mais é do que o óleo da engrenagem. Então a gente precisa colocar mais óleo e a engrenagem vai girar mais rápido. Eventualmente, e a gente acredita que no médio prazo seria algo em torno de 6 meses, a gente vai ter um bom resultado na economia local. O que a queda da taxa Selic, Marco, quando isso vai impactar, por exemplo, o juro do cartão de crédito, do cheque especial, ou isso ainda também é um projeto lá para frente? Exatamente. É a onda, né? O cartão de crédito, o cheque especial, nas cooperativas, eles já são mais baratos, né? Então, assim, quando fazem pesquisa e o Banco Central divulga, que as cooperativas ainda representam muito pouco, né, dentro desse mercado, elas não aparecem, mas, de fato, o consumidor ainda ele está muito reticente, né? Mesmo com taxa menor, a gente acredita e espera que agora, nesse primeiro momento, não haja um forte consumo das famílias. O que está tendo agora é investimento em empresas. As empresas estão tomando crédito para investir, porque sabem que lá na frente as famílias podem voltar a consumir. Então, voltando ao assunto do cartão, há um risco muito grande ainda no mercado, porque a renda das pessoas ainda não... O desemprego continua ainda? Não evoluiu, exatamente. O desemprego está lá na casa dos 11% a 12%, né? Historicamente muito alto. E quando houver uma mudança, aí sim, da perspectiva econômica, né, com os empresários e a sociedade, entendendo que o Brasil realmente agora está mais seguro, mais fácil de investir, aí a gente vai ter uma mudança completa na economia e aí a gente entra no ciclo que a gente chama de ciclo virtuoso da economia, um ciclo de crescimento. A gente só tem que tomar cuidado agora, né, com os sinais que estão vindo de fora do país, né? Então temos aí o nosso vizinho, a Argentina, a bolsa caiu 30% ontem. Isso tem um impacto direto no Brasil, principalmente no agronegócio nosso. A gente compartilha muitas coisas, né? A Argentina, ela vai passar por um processo de mudança política e a economia vai sofrer bastante, né, pelo que tudo indica, né? E o Brasil é um parceiro comercial, a Argentina é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil. Então a gente vai ter alguma dificuldade. Mas eu acredito que o consumo interno do Brasil, né, com 200 milhões de habitantes, eu acho que a gente consegue passar por essa crise que se anuncia aí nas economias mundiais, né? Taxa Selic baixando, como é que fica o investidor? Boa pergunta. O investidor vai procurar alternativas, né? Seja no imóvel, né? Uma compra de um imóvel, seja no investimento em um negócio, ou até mesmo nas bolsas de valores.
A gente está vendo já um movimento muito grande, né? As corretoras de valores estão captando bastante recursos, as cooperativas de crédito têm colaborado também para a diversificação dos investimentos. Estamos fechando parceria agora com uma grande empresa de investimentos. A cooperativa em breve deve também lançar seus fundos de investimento, né, que diversificam com qualidade, segurança, né, o investimento do cooperado, do associado, né? Lembrando que nesse mercado tem um pouquinho mais de risco. É sempre bom lembrar, né? A gente está comprando ativos, né, que podem valorizar ou desvalorizar. E isso quem manda é o mercado, né? A valorização do produto ou a desvalorização do produto é determinado pelo mercado como um todo. Marco Mazzaro, da Uniprime, diretor financeiro da Uniprime. Avaliando essa decisão do Copom de baixar a taxa Selic para 6%, que sinal o governo dá com isso? O governo está claramente dizendo o seguinte para a sociedade, né? O governo está saindo de cena, né? Sempre o Brasil sempre teve o governo federal sempre teve um papel muito importante nos investimentos, né? Na economia. E agora ele diz o seguinte: olha, a economia está aí, vocês empresários, investidores, consumidores, agora tem a oportunidade de seguir, né, com o mercado. Então eu acho que a tendência que a gente tem hoje é de ter um mercado mais saudável no futuro para quem produz, né, e para quem consome, com produtos de qualidade, com produtos mais baratos, né, com concorrência leal. A taxa Selic pode baixar mais ainda, Marco? Com certeza. Pode baixar mais ainda. O que isso pode significar? A gente tem uma inflação hoje de 3,20, 3,5, né? Com a taxa 6, a gente está falando aí de uma taxa real de em torno de 2 e pouco. Ainda tem espaço, né? Historicamente, a gente tem tido altas taxas, mas com a inflação baixa, o Banco Central, na última reunião, já sinalizou. E a tendência, pelas pesquisas que o Banco Central faz, é que o mercado financeiro já está projetando uma taxa de Selic no final do ano, até o final do ano, de 5%. Uau. E aí é um novo mundo que o Brasil talvez não tenha vivido ainda, né? E aí a gente vai ter uma perspectiva, né, de mercado bem diferente. Marco Mazzaro, diretor financeiro da Uniprime, conversando com a CBN sobre os impactos da Selic na nossa vida diária. São 10h29, a gente vai agora para um rápido intervalo comercial. Repórter CBN, e já voltamos na sequência. São 10h41, a gente volta a conversar com o Marco Mazzaro, diretor financeiro da Uniprime. Hoje conosco aqui, a gente falando sobre os impactos da Selic no nosso dia a dia, na vida das empresas. E, Marco, uma pergunta que eu gostaria de saber: qual é o impacto dessa queda da taxa Selic acontecida agora no mês de julho, no último dia de julho, com relação ao dólar? O que é que afeta, o que é que implica, o que é que muda? Bom, a gente tem um descolamento hoje do dólar, né? O dólar ele segue alguns fundamentos, outros fundamentos da economia. Teria impacto mais para frente, mas assim, o que eu posso dizer do dólar agora é que ele tem uma perspectiva de chegar até o final do ano a casa lá dos 3,80, 3,85. Essa é a pesquisa do Banco Central. Infelizmente, agora com a mudança aí da Argentina, né, teve um impacto em toda a América Latina, e a gente ainda vai esperar um pouquinho para dizer alguma coisa mais sobre o dólar. Mas foi um impacto importante, né, porque o investidor internacional, ele enxerga o Brasil e a Argentina e a América Latina, né, muito próximos. Então, quando ele analisa a América Latina, ele analisa como um todo, não só o Brasil. O Brasil está com um fundamento macroeconômico bom, não é de todo ruim, é bom. A Argentina, ela está muito mal. Caminhando para a beira do abismo. E essa reforma nossa, a reforma da Previdência, já praticamente aprovada, a gente sabe que muitos investidores estão com o dinheiro lá pronto para poder olhar para o Brasil com confiança. Essa reforma deve aumentar a confiabilidade, taxa Selic baixa. O que a gente terá pela frente na sua avaliação? Bom, com a reforma da Previdência, o que eu posso dizer para os nossos ouvintes, né,
É que agora mudou um pouco aquela garantia que a gente tinha do governo de receber um salário ao final de anos de trabalho. Então, está garantido alguma coisa, mas a qualidade de vida lá na frente, a gente tem que pensar hoje que não vai ser a mesma, né? Dizem o seguinte na Previdência, né? Quando se fala de Previdência privada, né? Os estudos dizem o seguinte: se você juntar 5% do teu salário, você vai ter uma boa renda no final da aposentadoria. Se você juntar 10%, você vai manter o teu padrão de vida. Se você juntar 20%, você vai ser rico. Então, agora o Brasil está mudando, né, o regime previdenciário, a forma da gente ter essa previdência. Então, é um momento importante para os nossos ouvintes agora pensarem realmente que é importante uma previdência, pelo menos uma poupança, um dinheiro guardado, né? Não digo poupança no sentido de poupança, mas um dinheiro guardado, investido, para que no futuro, quando se aposentar, tenha alguma renda, né? Algum dinheiro para poder economizar, para poder viver. Né? Vamos ter que começar. Vamos mudar o comportamento, né? Marco Mazzaro, você foi aluno do professor Paulo Guedes, nosso ministro da Economia. Para a gente encerrar essa nossa manhã instrutiva na área econômica aqui, como é que a gente pode... a gente tem visto os posicionamentos muito bem colocados, muito claros em relação à política econômica que o Bolsonaro, através do Paulo Guedes, vai implementar no país. Ministro Paulo Guedes, a gente tem visto a alta qualidade, o conhecimento que ele tem, o aprofundamento que ele tem sobre o tema. Você que esteve presente, você que estudou com ele, dá para confiar no Paulo Guedes realmente? Eu confio plenamente, até porque foi meu professor, né? Eu estudei na escola que ele fundou. Bom, o Paulo Guedes, ele é liberal, né? Ele estudou com Paulo Friedman e de lá dos Estados Unidos, Chicago, ele trouxe todo o conhecimento dele. Não tem país hoje no mundo que seja maior do que os Estados Unidos. Então, eu acho que eles estão na direção certa. E essa aproximação com os Estados Unidos tem tudo a ver com o que ele tem falado. Eu acho que eles estão na direção certa, né? A gente é um dos países mais pobres do mundo, eles são os mais ricos. Eu acho que alguma coisa a gente tem que aprender com eles. Paulo Guedes teve lá a oportunidade de estudar numa grande escola, né? Que já teve acho que mais de uma dezena de prêmio Nobel de Economia. Enfim, ele é uma pessoa que tem uma grande capacidade, como eu estava dizendo aqui, de pegar, de concatenar todas as ideias teóricas e botar em prática. Então, isso a gente percebe muito na fala dele, né, na forma com que ele tem de se expressar, de comunicar. Ele consegue pegar conceitos econômicos, né, e transformar no dia a dia, no que a gente tem que fazer para melhorar o país. E eu acredito que ele tem feito de pouco em pouco, apesar das dificuldades políticas, que a gente entende que é um processo importante de acontecer, mas eu acho que agora mudou até a forma de se fazer política no país e ele tem contribuído bastante para esse processo de liberalização da economia brasileira. Bom, que o país consiga aprovar as reformas necessárias, que os empregos voltem a acontecer muito mais, que a economia se fortaleça, que a taxa de juros continue caindo, ou pelo menos mantendo o equilíbrio necessário para o bom funcionamento das instituições, e que você volte mais vezes à CBN, Marco. Muito obrigado, agradeço. A taxa de juros ela é um componente importante da equalização da economia, o Banco Central usa ela para regular a taxa de inflação. Vai mudar, sempre vai estar mudando, né? O que a gente espera é que não mude com tanta força, né? Porque isso aí às vezes dá uma desestruturada nas empresas e nos bancos, né? Que precisam se adaptar rapidamente. Mas eu acho que agora para frente, o que a gente tem uma boa perspectiva, a economia deve melhorar e eu queria só deixar um agradecimento aí especial a você, Otávio, e a CBN, né? Parceira aí da Uniprime, e agradecer a presença aqui e convidar todos os ouvintes, se possível, né, dar um pulinho na Uniprime. A gente tem nossos especialistas lá podendo ajudar você na sua vida financeira. Muito obrigado pela sua presença. Eu conversei com o Marco Mazzaro, diretor financeiro da Uniprime. Essa entrevista vai estar disponível no nosso site, no cbncampogrande.com.br, para você rever, para você compartilhar. E a gente agradece também a Uniprime por ter oferecido e liberado o Marco para vir bater esse papo com a gente nessa manhã de terça-feira. 10h47.
CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran e Leroy Merlin. A casa da sua casa.